Bem-vindas e bem-vindos ao The Debate. O material que a gente analisa hoje, ele nos joga num universo assim fascinante, sabe? Cheio de sistemas de energia, de poder. A gente tem desde a manipulação da energia interna, o Qi, até a alquimia, que consegue moldar a matéria bruta. E ainda tem outras forças, né? Qi, chakra, mana, aura e até aquela energia amaldiçoada, que soa meio sinistra. O curioso é que essas mesmíssimas habilidades, elas aparecem como classes, como mecânicas, dentro de um jogo de realidade virtual. O nome do jogo é Éter, a Convergência. E ele parece ter uma ligação bem profunda com o mundo onde o protagonista, o Liam, acabou preso. Internamente, humana para usar feitiço, o Qi mais focado em combate, enfim, eles são forças assim distintas por natureza, que já existiam nesse mundo, e aí o jogo Éter seria só uma simulação ou uma forma de categorizar essa realidade complexa, ou, pensando por outro lado, será que todas essas manifestações de energia são, na verdade, facetas diferentes de uma única força por baixo de tudo, quem sabe o próprio Éter, né, que é mencionado lá no começo da obra como algo que permeia tudo, e aí o sistema do jogo agiria não só como interface, mas talvez como um catalisador ou até estrutura que permite acessar e expressar essas energias na realidade que o Liam está vivendo. Bom, eu vou argumentar que as evidências elas apontam mais para a primeira hipótese. Ou seja, os diversos sistemas de energia são realidades fundamentais, distintas, que se desenvolveram organicamente no mundo que o Liam encontrou. Nessa minha visão, o jogo Éter funciona primariamente como uma simulação bem avançada ou talvez uma interface para interagir com essas forças que já estavam lá, mas não como a origem delas, nem como um unificador. E eu vou defender a perspectiva oposta. Quer dizer, que esses poderes são, na essência, manifestações com muitas faces de uma força unificadora primordial, o tal do Éter. Eu vou argumentar que o jogo tem um papel bem mais ativo, mais intrínseco nisso tudo. Talvez ele revele a verdadeira natureza dessas energias, estruture o acesso a elas e, um ponto crucial, considerando aquela premissa do jogo dele se tornar realidade, ele haja como o próprio mecanismo dessa transformação. Olha, o meu ponto de partida é a descrição bem detalhada que o Tal oferece para o Liam sobre os diferentes sistemas energéticos. Ele não está falando só de conceito abstrato, sabe? Ele associa esses sistemas a práticas culturais específicas, a regiões geográficas distintas, e isso bate com o mapa que é apresentado. A gente vê Shanzhou ligado ao Qi, a região de Qi Harmony, obviamente, com o Qi, Chakra Flow para o Chakra, Etelgard com os Cavaleiros de Aura e Shadow Fen, talvez com a energia amaldiçoada. Essa distribuição geográfica, cultural, para mim, sugere muito fortemente que são fenômenos com história própria, né? Que se desenvolveram organicamente com o tempo naquele mundo, bem antes do Liam chegar ou do jogo Éter ter essa influência toda. A própria jornada inicial do Liam, ela reforça essa distinção. Antes mesmo dele ter qualquer contato com o sistema do jogo ou sequer com a ideia de energias místicas, ele está numa situação de sobrevivência pura. Ele usa o quê? O conhecimento científico dele, o treinamento militar. Ele faz fogo por fricção, constrói abrigo, usa pó de ferro magnetizado para fazer uma bússola improvisada, cria armadilha de alavanca. Isso estabelece um mundo com leis físicas que a gente reconhece, onde ele, no começo, opera sem magia nenhuma. O contraste também entre a alquimia da Mei, que usa ferramentas externas, né, tipo a caneta e a pedra de alteração, para manipular matéria e energia do ambiente, e o Qi do Tao, que é focado no cultivo da energia interna pelo Dantian, isso também aponta para sistemas que são fundamentalmente diferentes na operação, na filosofia. E o ponto crucial para mim é a coexistência dessas energias no próprio Liam. Mesmo depois de entrar no jogo Éter e operar primariamente com mana como mago, que é um sistema de energia claramente definido pelas regras do jogo para conjurar feitiços, ele mantém o Dantian dele fisicamente formado e para melhorar os movimentos físicos dele dentro do jogo.
Essa capacidade dele ter e usar dois sistemas energéticos distintos ao mesmo tempo, um interno, o Ki, e outro mais externo ou sistêmico, a Mana, sugere muito fortemente que eles são inerentemente diferentes. Não são só variações de uma única fonte que o jogo manipula. O jogo parece estar mapeando, permitindo interagir com uma realidade complexa que já existia e não criando ou unificando essa realidade. Do Liam, mas a minha perspectiva ela se ancora na própria introdução da obra, aquela que define o éter de um jeito muito específico, uma força da natureza que permeia tudo que existe, estabelecendo ordem no universo e determinando suas leis, medidas e formas. Essa descrição, para mim, sugere uma base unificadora, sabe? Uma espécie de tecido fundamental da realidade para todos esses fenômenos energéticos que a gente vê depois. O fato de o jogo se chamar Hétera-Convergência e, mais importante ainda, apresentar classes que espelham, assim, exatamente os sistemas de energia que o Tao descreve, mago para mana, monge para ki, cultivador para ti, shinobi para chakra, cavaleiro de aura para aura, necromante para energia amaldiçoada. Isso parece uma coincidência elaborada demais, né? Sugere para mim uma conexão intrínseca, fundamental. O jogo não estaria só simulando algo externo, mas talvez revelando a estrutura real por trás das diversas práticas culturais, ou então estruturando as formas como essa força onipresente, o éter, pode ser acessada e manifestada pelas pessoas. Aquela experiência inicial do Liam, que foi tão diferente, ele usou um headset que não era o padrão, foi transportado fisicamente, não por uma interface de login normal, pode ter sido um contato mais bruto, sabe? Mais direto e não mediado com essa força éter fundamental. O corpo dele, então, exposto a essa realidade energética de forma direta, se adaptou com a ajuda do Tao, claro, formando um Dantian que seria, nessa visão, uma forma específica de canalizar o éter que ele agora podia acessar diretamente. Depois, quando ele usou o headset padrão que o Kim deu, ele ganhou acesso a uma outra forma de interagir com o éter, uma forma já filtrada e estruturada pelo sistema do jogo, a mana pela classe Mago. A capacidade do jogo de digitalizar o corpo físico, as memórias musculares do Liam e aquela exigência do entendimento, de compreender um padrão do mundo para poder voltar para o jogo, reforçam essa ideia de uma fronteira muito tênue, quase inexistente, entre o jogo e a realidade física do mundo. O jogo seria então a chave, a interface primária para interagir com essa força éter que está por baixo de tudo, permeando ambos. E a contagem regressiva para o jogo virar realidade, bom, isso solidifica essa interpretação. O jogo não é só um simulador, ele é um agente ativo na convergência que é mediada pelo éter. Eu compreendo essa linha de raciocínio, que busca uma unidade fundamental, mas eu volto para as descrições do Tao. Elas não são só nomes genéricos, né? Ele conecta essas energias a linhagens, a mestres, a práticas culturais que são profundamente enraizadas e, como eu mencionei, a geografias específicas lá no mapa, Xianzhou, Ki Harmony, Chakra Flow, Etelgard, Shebelfen. Isso soa como uma diversidade orgânica que se desenvolveu ao longo de séculos, talvez milênios naquele mundo. Não me parece categorias criadas por um jogo recente. Como é que a gente explica essa riqueza cultural e geográfica se tudo for só uma manifestação recente estruturada pelo éter através do jogo? E a coexistência do Dantian de Ki e da Mana no Liam continua sendo um ponto forte para mim. Ele usa o Ki, que ele cultiva através de um órgão físico interno, para tarefas tipo fortalecer o corpo, talvez até resistir a efeitos, enquanto a Mana é um recurso mais externo, gerenciado pela interface do jogo, usado para feitiços arcanos. São fontes e aplicações distintas que coexistem nele. O jogo pode ser extremamente sofisticado em mapear essas energias, mas isso não quer dizer que ele as origina ou as unifica. Ele pode simplesmente ser um excelente simulador de uma realidade que já é diversa. Mas veja por outro ângulo. O Tao está descrevendo o conhecimento atual, as crenças das pessoas daquele mundo. Ele mesmo reconhece que existem múltiplos sistemas, o que já é um passo além de uma visão única e isolada. O jogo éter, com esse nome e essa estrutura de classes que se alinha tão perfeitamente a essas descrições,
ele poderia estar, na verdade, revelando a verdadeira estrutura por baixo dessas diversas práticas culturais. Pensa bem, como é que um sistema de jogo, mesmo um super avançado tecnologicamente, conseguiria modelar e categorizar com tanta precisão sistemas energéticos que supostamente são antigos, complexos, culturalmente diversos, geograficamente dispersos, se ele não tivesse uma ligação intrínseca com a origem deles ou com a estrutura fundamental deles, o próprio éter? Seria uma façanha de engenharia reversa cultural e metafísica quase impossível, né? A coexistência no Liam, que você aponta como evidência da separação, pode ser justamente a prova da conexão, mas de uma forma única para ele. Ele teve a tal entrada dupla, o contato direto inicial com o mundo, e talvez com o éter bruto, que permitiu formar o Dantian via tal, e depois o acesso mediado e categorizado pelo sistema do jogo, a mana. Ele seria um caso especial, então, um ponto de convergência vivo, talvez. O jogo, nesse caso, não seria só um simulador, mas a ferramenta que decodifica e unifica essas manifestações todas sob o conceito guarda-chuva do éter. Mesmo aceitando a possibilidade de o Liam ser um caso especial, a natureza da primeira experiência dele me parece fundamentalmente diferente. Ele não estava interagindo com um sistema. Ele estava lutando pela vida num ambiente físico, real, usando habilidades práticas e conhecimentos científicos do nosso mundo. Fogo, abrigo, orientação, caça, tudo isso vem antes de qualquer contato com Ki ou alquimia. Foi o encontro com o tal Yamei que introduziu ele aos sistemas locais daquele mundo, o cultivo interno de Ki e a manipulação externa de energia e matéria via alquimia. A segunda experiência, que começou com o headset padrão do Kim, foi sem dúvida nenhuma uma interação com o jogo. Ele escolheu classe, mago, viu interface gráfica, recebeu mensagem do sistema, ganhou ponto de experiência, moeda virtual. Embora essa simulação seja descrita como hiperrealista e até incorpore o Dantian pré-existente dele para melhorar movimentos, ela opera sob regras distintas, primariamente com mana. Uma energia que ele mesmo nota que não consegue controlar ou acessar do mesmo jeito que o Ki dele. Parecem ser duas camadas de realidade ou interação, uma imersão direta no mundo físico e energético real e outra uma interação mediada por um sistema de jogo sofisticado que tenta replicar ou talvez acessar partes dessa realidade. É um argumento forte, sem dúvida. Mas você já parou para pensar que o primeiro headset, aquele que o Liam achou, talvez não fosse um equipamento padrão com defeito, mas algo diferente? Talvez um protótipo ou uma versão especial, quem sabe até ligado àquela sugestão meio enigmática de um eu futuro que aparece no resumo? Poderia ser um portal mais direto, menos filtrado, para essa realidade permeada pelo éter, sem a camada de abstração e regras que o sistema de jogo convencional impõe. O corpo do Liam, exposto a essa energia fundamental de forma tão direta, se adaptou, com a ajuda crucial do Tal, claro, formando um Dantian. Nessa ótica, o Dantian seria uma adaptação fisiológica para canalizar o éter naquele ambiente. O headset padrão usado depois ofereceu então uma forma diferente de acesso, mais controlada, estruturada e talvez mais segura, a mana categorizada e acessível pela interface de mago. O realismo extremo do jogo, a ponto de replicar o corpo físico e até as memórias musculares do Liam, sugere que a simulação pode ser, na verdade, a interface mais direta e compreensível para a gente e para o Liam interagir com essa força ou realidade subjacente do éter. E o requisito do entendimento para voltar para o jogo é chave aqui. Ele conecta explicitamente a compreensão cognitiva dos padrões e leis daquele mundo, sejam eles manifestados como Ki, alquimia ou outros fenômenos, ao acesso sistêmico ao éter através da plataforma do jogo. O jogo se torna, assim, o decodificador dessa realidade energética complexa. Vamos analisar a alquimia e a intervenção científica do Liam. Para mim, a facilidade com que ele aplica conceitos da ciência moderna, metalurgia avançada, para replicar e superar o aço damasco, e até princípios que lembram física de partículas elementares para fazer a transmutação do cobre em ouro, algo que chocou a May, demonstra que o conhecimento dele permite uma aplicação muito mais eficiente das regras e energias que já existem naquele mundo.
A alquimia da May, com as ferramentas dela, tipo a caneta e a pedra de alteração, opera segundo leis próprias daquele universo. Leis que permitem manipular energia externa e matéria. O Liam, com o background científico dele, simplesmente decifrou e otimizou a aplicação dessas leis num nível fundamental molecular, que a May não compreendia. Ele não introduziu leis físicas novas no universo dela. Ele explorou as leis existentes com uma compreensão mais profunda. Isso reforça a ideia de que a alquimia é um sistema local, com suas regras próprias, mesmo que essas regras possam ser descritas ou entendidas pela lente da nossa física quando analisadas por alguém de fora, como o Liam. Entendo o seu ponto, mas eu vejo justamente o contrário. O sucesso do Liam, especialmente na transmutação, não prova que a alquimia local é só uma versão, digamos, primitiva da nossa ciência. Ele demonstra que os princípios por baixo de tudo são, de fato, física e química como a gente conhece, ou algo muito próximo. As essências, os 8 elementos que a May menciona, seriam interpretações culturais ou modelos simplificados da realidade fundamental que o Liam acessou diretamente com o conhecimento científico dele. A pedra de alteração, nessa visão, funcionaria menos como um objeto místico e mais como um dispositivo tecnológico avançado, um conversor de energia que opera com base em leis físicas que o Liam intuitivamente compreendeu e aplicou com precisão. Ele chega a falar em manipular elétrons. Isso, para mim, fortalece a ideia de que todos os poderes descritos, ki interno, alquimia externa, mana arcana, etc., podem ser, em última análise, reduzidos a diferentes manifestações ou aplicações dessa força fundamental, o éter. E essa força seria governada por leis potencialmente científicas e universais, acessíveis tanto por métodos tradicionais, como o cultivo de Ki ou os rituais alquímicos, quanto por uma compreensão científica moderna e ferramentas adequadas, como a pedra de alteração otimizada pelo Liam ou, quem sabe, o próprio sistema do jogo éter. Sua análise depende muito da interpretação de que essa menção inicial e o nome do jogo estabelecem uma ligação mecânica direta. No entanto, é possível que a descrição do éter no capítulo 1 como essa força da natureza que permeia tudo seja apenas uma introdução filosófica, sabe? Um floreio literário para estabelecer o tom ou a cosmologia fundamental do mundo em que o Liam eventualmente se encontra. Pode não ter uma conexão funcional direta com a mecânica do jogo Hétera-Convergência, além de ser um nome temático apropriado. O título Hétera-Convergência poderia simplesmente significar a convergência de diferentes arquétipos de fantasia e sistemas de poder, cultivadores, magos, cavaleiros, etc., dentro da arena do jogo Battle Royale, refletindo a mistura de estilos de jogo e não implicar que o jogo em si seja um mediador literal ou a fonte da força éter descrita filosoficamente. A correlação pode ser temática, não mecânica. Sua análise é pertinente, claro. No entanto, a gente não pode esquecer o contexto completo. A descrição do éter é muito enfática, estabelecendo ordem no universo e determinando suas leis, medidas e formas. Isso soa muito mais como uma lei física fundamental do que mera filosofia introdutória, né? Quando você combina isso com o nome do jogo, éter, e, crucialmente, com a premissa central do jogo de ter uma contagem regressiva para alterar a realidade física para se tornar real, a ligação parece forte demais para ser só temática. Sugere fortemente que o jogo é, de alguma forma, a chave para entender ou acessar ou talvez até manipular essa força fundamental. A convergência no título ganha um significado muito mais literal, a fusão iminente entre a simulação do jogo e a realidade física. Tudo mediado por essa força éter que talvez ambos compartilhem ou que o jogo canalize e estruture. E a forma como as diferentes energias, mana, chi, ki, energia maldita, etc., aparecem dentro do jogo, não como conceitos vagos, mas como mecânicas de classe distintas e funcionais que espelham perfeitamente as descrições culturais do tal, reforça essa ideia. O jogo parece estar ativamente mapeando, categorizando e talvez até habilitando as diversas manifestações possíveis dessa força éter unificadora, preparando o terreno para essa convergência.
Em suma, a minha posição se mantém. As evidências textuais, particularmente as ricas descrições culturais e geográficas do tal sobre sistemas de energia distintos e, fundamentalmente, a experiência concreta do Lian, que mantém e utiliza seu Dantian de Qi de forma separada e complementar às suas habilidades de mana dentro da estrutura do jogo, tudo isso sugere com força que esses sistemas energéticos são realidades distintas, inerentes e que se desenvolveram organicamente no mundo visitado. O jogo Éter, por mais avançado que seja na capacidade de simular essas energias e até de interagir com a fisiologia do Lian, ele atua como uma interface sofisticada, um simulador ou talvez um mapa dessas realidades pré-existentes. Contudo, ele não me parece ser a fonte definidora da natureza fundamental delas, nem o agente unificador sobre uma única bandeira chamada Éter. A jornada do Lian, nesse sentido, destaca o choque e o potencial fascinante que emerge do encontro entre o conhecimento científico moderno e esses sistemas energéticos diversos e já estabelecidos. Por outro lado, reafirmo minha visão. A introdução explícita de uma força éter potencialmente unificadora desde o princípio, combinada com a estrutura do jogo que espelha meticulosamente os poderes descritos no mundo, seu nome sugestivo e, acima de tudo, sua capacidade declarada e iminente de se tornar realidade através da convergência, tudo isso aponta para uma ligação intrínseca e fundamental entre o jogo e a natureza energética daquele universo. Os diferentes poderes seriam então facetas, aplicações ou talvez níveis de acesso a essa força única, com o jogo servindo como um sistema, talvez o único sistema compreensível para a humanidade moderna, para revelar, estruturar e possivelmente catalisar o acesso a essas manifestações energéticas. A perspectiva científica única do Lian, que permite a ele decodificar a alquimia em termos de física fundamental, e sua experiência peculiar de acesso duplo, o contato direto inicial e a interação via jogo, podem ser precisamente as chaves para desvendar essa unidade que está por baixo da aparente diversidade dos sistemas de poder, preparando o cenário para a própria convergência que o jogo anuncia. Fica claro que ambas as interpretações encontram um respaldo significativo no material que a gente tem. Isso demonstra a riqueza e a complexidade da relação que a obra estabelecem entre o sistema do jogo, o Éter, o mundo enigmático em que o Lian se encontra, e as diversas manifestações de energia que permeiam ambos. A natureza exata dessa conexão, né? Se o jogo reflete a realidade ou se ele a molda, isso permanece deliberadamente ambíguo, o que é parte do que torna a história tão intrigante. Concordo plenamente. A dinâmica entre esses diferentes sistemas de poder, a possibilidade intrigante de uma compreensão unificada que talvez consiga conectar a ciência moderna do Lian com as energias ancestrais descritas pelo Tao e o papel central e talvez transformador do próprio jogo Éter nesse processo todo, tudo isso permanece como pontos fascinantes e absolutamente centrais para a exploração futura do material. Tem muito mais a desvendar aqui, com certeza.